Primeiro, né, agradecendo ao professor Vinícius, uma pessoa que eu admiro bastante, ter aceitado esse convite para a gente falar um pouquinho sobre identificação de plantas. É um tema que, né, muitos que seguem o trabalho da Brasil Bioma têm, né, de bastante interesse. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado esse convite para a gente bater um papo aqui sobre identificação, sobre aplicativos, né, porque todo mundo quer a fórmula mágica para sair identificando planta por aí, né? Rodrigo, eu que agradeço o convite que você me fez. É uma grande oportunidade estar aqui falando com as pessoas, né? Estamos todos nós aqui confinados, né? E acho que é um bom momento para a gente aproveitar essa oportunidade para conviver mais com a família, para tirar o atraso de alguns trabalhos, para, de alguma forma, ser criativo aí nesse período. Queria agradecer também a Taxon Sim. Brasil, né? Que é quem tem viabilizado aí a comercialização dos livros que a gente tem feito e também outros de botânica. E parabenizar você pela iniciativa. Acho que são iniciativas como essa que tornam as tardes da gente, as manhãs, as noites mais divertidas, mais proveitosas. Então, estou à Exato. disposição. Puxa, bacana. Bacana, legal. Falando sobre essa questão, né, da gente ter que aprender a viver em casa, até os alunos lá de onde eu dou aula na Unisantos falaram, pô, professor, a gente está meio abalado psicologicamente, né? Porque a gente fica um pouco perdido do que fazer, né? Então acho que nesse momento é muito importante a gente manter a tranquilidade, né? Ciente de que isso é uma situação passageira. Professor, então assim, é muito legal a gente estar tendo essa conversa, por quê? Porque o senhor representa, né, aquele taxonomista que está gerando dado dentro da academia, dentro da universidade, dentro da academia, e sabe, né, das dificuldades que é identificar planta. Né? Quem está no mercado de trabalho não tem o tempo que o consultor, que o botânico que está na universidade, fazendo, né, conduzindo um projeto, uma florística que vai ir na área 12 vezes no ano, coletar planta e tal, não tem, né? O consultor, às vezes, ele chega numa área, vai fazer uma vistoria, ele vai identificar o que tem, ele vai, né, chegar numa situação assim, olha, o que eu consigo avançar? Né? Aí eu te pergunto, é possível reconhecer planta através de caracteres vegetativos? Ou seja, sem flor e fruto? Olha, a identificação de plantas, né, como várias outras coisas da ciência, é uma questão de margem de erro que a gente trabalha. Logicamente, se a gente só tem plantas em estado vegetativo, a gente vai trabalhar com uma margem de erro maior em relação às identificações. Lógico que em condições ideais eu deveria ter flores e frutos de todos os materiais que eu estou identificando. Mas no mundo real, é isso que você está falando, né? Assim, não é bem assim que funciona. Não posso ir numa área 30 vezes ao longo do ano só para verificar se aquela determinada árvore está florescendo, se eu consigo com isso fazer a identificação absolutamente precisa. Então, acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar com as ferramentas que a gente tem e tentar fazer o melhor possível com essa ferramenta. Então, se é só material vegetativo que a gente tem, beleza. Só que a gente vai trabalhar com uma certa margem de erro na identificação, o que na maioria das vezes é mais que satisfatório para os objetivos que a gente tem. Então, Sem nada. dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso. E os próprios manuais fotográficos, os guias que vocês, né, estão publicando pela Taxon Brasil, tem esse viés, né? Do que é possível, né? De que material, que informação é relevante para reconhecer a planta, mesmo que seja baseado em caracteres vegetativos, né? Eu noto essa preocupação de vocês. Né? A gente tem que lembrar sempre que a gente está no país com a maior biodiversidade do mundo. Onde a maior parte da vegetação é formada por florestas. Né? Isso tudo já são limitações grandes. Né? Como que a gente coleta esse material, como que a gente identifica esse material. Existe um dado bem interessante realizado há algum tempo atrás pelo pessoal da UFMG, em que eles levantaram ao longo de 16 anos todas as espécies novas que foram descritas de plantas. O resultado que eles encontraram é que a cada 2 dias tem uma nova espécie de planta sendo descrita para o Brasil. Então, assim, a gente tem uma biodiversidade imensa e uma biodiversidade que ainda está em fase de conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente precisa identificar as plantas. Ao mesmo tempo, a gente precisa pôr nome nas plantas que a gente está encontrando nos diferentes tipos de vegetação, seja para laudo, seja para o objetivo que for. Então, um pouco a gente está trocando o pneu aí com o carro andando e fazendo sempre o melhor possível. Sem dúvida.
Sem dúvida, eu acho que isso é realmente importante. E também tem toda essa questão das atualizações de termos botânicos, né? A gente está no APG 4 hoje, não é? Ou já saiu o APG 5? Não, ainda está no APG 4. Então, assim, quem está no mercado de trabalho tem essa outra dificuldade, que é ir se atualizando, aquelas famílias que mudaram de nome, né? Termos, né? Os nomes inválidos, que são sinônimos hoje. Eu acho que isso tudo tem uma questão bem relevante que também tem que tomar bastante cuidado, né, professor? Sim, assim, a gente, na medida do possível, com os livros que a gente faz, com as aulas, com os alunos que a gente está formando, a gente tenta ajudar nessa atualização sempre, né? Porque a botânica tem muito a ver com a gente falar da mesma linguagem, né? Por exemplo, hoje a gente está tentando utilizar, né, de forma universal o sistema APG. Por que a gente insiste tanto em ter um padrão único? Para que a gente possa se comunicar, né? Se ele está falando em conceitos de famílias diferentes, em nomes de famílias diferentes, gêneros, é difícil a gente até integrar os dados que a gente tem. Então, por isso as fontes, né, que existem hoje, a Flora do Brasil Online e outras, são ferramentas importantes para a gente ter alguma padronização, alguma forma da gente juntar os dados e poder trabalhá-los de uma forma conjunta. Sim, com certeza, legal. Pessoal, eu peço para quem está online assistindo a gente, se quiser colocar aí perguntas, eu estou aqui com um papelzinho aqui, eu vou registrando e aí a gente vai colocando essas informações, essas dúvidas que vocês tiverem para o professor Vinícius aí, uma boa oportunidade aí para tirar dúvidas e tudo mais. Não vale mandar foto de planta, né? Senão, identifica essa para mim e tal. Não é hora. Né? Exato, é para a gente discutir e tal. Professor, sempre nos cursos o pessoal vem falar, mas Rodrigo, não tem um aplicativo, Plantinet, que você tira uma foto e ele identifica e é a salvação da pátria? E você fala, não precisa de botânico mais, não precisa de livro, eu pego o aplicativo, tiro a foto e já me dá a identificação. Você acredita nisso, professor? Você usa algum aplicativo que você fala, poxa, abre o jogo para nós, que aplicativo o professor Vinícius usa que salva a vida dele, né? O que você acha desses aplicativos? Que tem vários, né? Olha, existe um aplicativo em que eu, usando esse aplicativo, eu identifico todas as espécies de árvores do país. Não no Brasil, na Europa. Então, assim, se eu estiver na Europa, eu consigo identificar todas as espécies de árvores com base em um aplicativo. Por quê? Porque são algumas dezenas de espécies. A gente está aqui em um país em que existem milhares de espécies de árvores. Então, há tentativas, né, há iniciativas de buscar realizar a identificação de árvores sem ser com a sua morfologia, né, usando aplicativos, usando DNA, usando até mesmo o espectro de ondas que as plantas emitem. Mas, até agora, não existe nenhuma ferramenta minimamente pronta para isso. Por exemplo, no meu celular eu tenho um aplicativo de identificação de plantas, mas ele funciona bem apenas para as plantas mais comuns, cultivadas, que se chama PlantSnap. Eu já cheguei a usar esse aplicativo, esqueci o nome de uma planta cultivada, fui lá, tirei uma foto, ele me disse o primeiro nome mais provável, aí eu me lembrei, sim, é isso mesmo, estava certo. Mas nesse mesmo aplicativo, eu tirei uma vez uma foto de um ipê, de uma flor de ipê, e ele identificou como orquídea. Então, assim, ainda tem muitas limitações, né, nesses aplicativos, e o principal motivo da limitação não é tecnológico, é a falta de um banco de dados suficiente para que se consiga identificar bem as plantas. As plantas variam, né, como qualquer espécie de organismo, né, como qualquer planta, ou como qualquer organismo vivo, né, ele tem variações, e essas bases de dados que vão ser usadas para fazer a comparação, elas têm que estar suficientemente completas para mostrar toda a variação. Se você pegar uma árvore qualquer, quanta variação tem no mesmo indivíduo, né? De formatos, cores, imagens. Então, carregar tudo isso, né, num aplicativo, vamos dizer assim, tecnologicamente é possível. Agora, quando que isso vai estar pronto, eu diria que não é. A gente não deve esperar nada eficiente pronto para as próximas décadas. Entendi. Ou seja, precisaria ter Entendi. Precisaria ter um banco de dados fotográfico gigantesco para que o aplicativo reconhecesse toda a variação morfológica da planta, que às vezes ela ocorre num indivíduo mesmo. Né? Se você coletar um broto, você tem um aspecto. Se você coletar o ramo adulto, tem outro aspecto. Né? Então, o aplicativo tem que ter tudo isso, né? Sim. E você vê, a gente está falando em um país
em que se descreve uma nova planta a cada 2 dias. Quer dizer, a gente não sabe Nossa. sequer as plantas que ocorrem no nosso país. E esperar que já exista um aplicativo, né? O que a gente seria próximo de ter um aplicativo em que eu vou tirar uma foto da folha ou da flor, e isso vai imediatamente me dar o nome da espécie, nesse momento impraticável, né? Assim, a gente não pode esperar isso num curto prazo. Se a gente usasse uma quantidade absurdamente grande de recursos para gerar isso o mais rápido possível, ainda assim eu diria que é uma questão de décadas até a gente chegar em algo, não no intervalo de menos de 10 Professor, anos. Sim. entendi. Eu imagino. Agora, teve uma dúvida até para a gente fechar essa questão. O pessoal da Alfa Engenharia Ambiental está perguntando para a questão do tronco, né, da casca. Você costuma, o que você tem a dizer em relação a questões de casca para identificação botânica? Ajuda para alguma coisa? Enfim. Ajuda muito, né? Quer dizer, principalmente quando a gente está dentro de uma floresta. As informações que a gente tem são muito valiosas. Isso inclui o cheiro, o aspecto da casca externa, mesmo às vezes uma pequena incisão na planta ajuda a verificar isso. Se a gente pega uma planta como, por exemplo, os pterocarpos, né, o aldrago, a gente vai ver uma casca que desfolha assim, meio irregularmente, quando a gente faz um corte tem uma coloração avermelhada, e muitas vezes são árvores bem grandes, a gente, nessa checagem a gente já pode ter uma segurança maior sobre a identificação. Então, com certeza, vale todas as ferramentas possíveis valem quando a gente quer fazer uma boa identificação. A questão sempre, né, que eu entendi nesse ponto, com que margem de erro que eu vou trabalhar. Por exemplo, pode ser que amanhã ou depois, ou no ano que vem, ou daqui a 2 anos, alguma coisa, alguém apareça com um aplicativo dizendo, olha, isso aqui serve para identificar as plantas todas do Brasil. Talvez ele sirva para alguma coisa e assim nos ajude a identificar algumas plantas. Mas será que ele vai estar pronto para identificar todas as espécies de árvores? Ponto número 1. Ponto número 2. Esses aplicativos, eles sempre nos dão uma resposta. Você sempre chega num nome. Como que eu sei se o nome está certo ou errado? Quer dizer, então, acho que essas questões que a gente tem que ter em mente que, se a gente quer uma boa qualidade de identificação, se a gente quer diagnosticar a biodiversidade adequadamente, a gente tem que entender que, por mais que existam as ferramentas tecnológicas, a gente está longe de chegar nesse sonho, que eu também teria, né? Adoraria chegar numa floresta com o meu celular, tirar uma foto do tronco ou da folha, alguma coisa que via, ele dizer o nome. Seria sensacional, a gente conseguiria diagnosticar bem melhor a biodiversidade do Brasil, determinar melhor as áreas mais prioritárias, mas não existe isso. Sem dúvida. E aí, para quem teve uma pergunta bacana aqui da Maíra. Para quem está começando, né? Que livro que você indica? Qual o caminho das pedras? Se quiser falar um pouquinho da sua história também, é legal, né? Compartilhar como que você... porque é difícil isso, né? É anos e anos que você tem que... prática, não é fácil identificar planta, você tem que ter toda uma bagagem, mas como que foi o seu início? Como que você começou e que livro que você indicaria? Olha, a gente quando começa a trabalhar com os livros de plantas, tentando identificar plantas, as pessoas que estão iniciando nisso se deparam com toda uma linguagem nova, né? Como se a gente aprendesse quase uma língua nova. Né? Então, vão aparecer vários termos, e não adianta, esses termos não tem substituto para ele. Né? Então, a gente fala às vezes que uma folha por exemplo, verticilada. Não tem outro termo para verticilada? Não, verticilada é verticilada. Se você não sabe o que é, você vai aprender o que é uma folha verticilada. E não pode confundir verticilada e espiralada, né? Falar assim, mas por que não muda o nome? Tem que mudar o nome, dá mais confusão ainda. Então, primeira coisa, para quem quer aprender a reconhecer plantas, para quem quer fazer identificação de plantas num nível aceitável, né? Para quem quer fazer um bom trabalho quando o assunto é identificar plantas, é conhecer a terminologia botânica. A gente tem um livro, né, que é uma introdução à botânica, que ele serve muito legal. comecinho da... Vou até pedir para a Maria se ela tiver algum aqui, ela não está dizendo não tem nenhum na mão, mas que é um livro que ele serve, dá para achar facilmente na internet, é um livro que serve para dar aquele input inicial de informações para a pessoa ter as noções básicas. Ele é feito de uma forma bem simplesinha, bem tranquila, para quase uma leitura de cabeceira, assim, para isso. Legal. Principalmente para a questão da terminologia, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. Segundo passo é ir trabalhar, que é o que eu falo para os alunos. Né? Não existe nenhuma fórmula mágica da gente pegar e abrir a cabeça da pessoa e enfiar o conhecimento botânico ali. É você trabalhar no dia a dia. Você
Você quer aprender a reconhecer plantas? Começa com as plantas da sua rua, começa com as plantas do seu quintal, com as ervas daninhas que tem nas calçadas, com as plantas que tem no jardim. Começa dessa forma. E aos pouquinhos você vai enriquecendo a sua biblioteca de nomes, né, de plantas que você conhece. Nesse sentido, tem vários guias também bem legais, né, vários livros do Lorenzi, alguns nossos aí que a gente foi desenvolvendo, que podem ajudar nesse processo. Mas o principal é trabalhar bastante em cima para a gente chegar, você, Rodrigo, ou eu, um ponto que a gente conhece as plantas, isso não foi da noite para o dia. Isso foi planta a planta, dia a dia. A gente aprende duas, Claro. esquece duas, aprende mais cinco, esquece quatro. Vai indo devagarzinho, a gente vai construindo isso aí. Sem dúvida. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, mas depende de bastante trabalho. Então, eu entendo assim, Claro. que os passos para isso são esses. Se você quer aprender plantas de florestas, por exemplo, vai para uma floresta, coleta as plantas, faz o possível, está com dúvida, escreve para o Rodrigo, pede ajuda para ele, ou para mim, ou para outro botânico, ou coloca em alguns grupos que existem por aí no Instagram, no Facebook e tudo mais de identificação de plantas, e vai trabalhando dia a dia, né, planta por planta, que você chega lá. Sem dúvida. Sem dúvida. Já apareceu duas perguntas aqui sobre punk. Vocês aí na Taxon Brasil possuem algum livro sobre punk, algum material que vocês recomendam para a identificação de punk? Porque, inclusive amanhã, para quem está nos assistindo, vai ter a live com a Beatriz Carvalho, do perfil Mato no Prato, que faz um trabalho muito bacana em relação a punk. E nós, inclusive, no ano passado, nós publicamos um novo e-book, que é a minha chave de identificação de grupos, incluindo as punk dentro dela. Vai saindo os grupos de punk, saindo a família, onde sai a família Asterácea, as indicações de espécies de punk ali. Então é uma ajuda, né? É uma ferramenta. Né? E o que o senhor sugere em relação a punk, professor? Porque punk é uma coisa que muita gente usa, às vezes tem dúvida na identificação. É complicado, né? A questão da identificação é super sensível nesse caso. Sim. Olha, a Taxon Brasil, né, além dela editar e publicar alguns livros que eu escrevi, ela também comercializa outros livros, principalmente os livros do Harry Lorenzi. E um desses livros do Harry Lorenzi, né, que também é autor, o Valdeli Knupp, eu diria assim, ele é o livro inicial, básico, para a pessoa aprender mais sobre plantas alimentícias não convencionais. Até praticamente foram Sim. eles que cunharam esse termo punk, né, essa abreviação punk. E acho que para as pessoas que têm interesse nesse assunto, acho que começar por esse livro é uma boa ideia. Também tem vários outros saindo por aí, acho que as pessoas têm que olhar esses livros com atenção, tomar muito cuidado na identificação das plantas, né? Então, existem plantas comestíveis, existem plantas tóxicas. A gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente está colhendo, né? E usando na nossa alimentação para, eventualmente, não estar se envenenando sem querer, né? Então, essas coisas a gente tem que estar bem atento de novo, né? Passa pela questão de identificação de plantas, e aí ferramentas como essa que você está desenvolvendo, né? Que vem trabalhando, são bastante importantes. Legal. Professor, uma última questão da questão de identificação de tronco. Meu amigo Pedro Paulo, ele está perguntando sobre um parâmetro para esses cortes no tronco. Há muitas críticas para as pessoas que utilizam esse método. O senhor enxerga que é um problemático, dar aquela talhadinha no tronco? Eu conheço o Pedro Paulo, ele trabalha num inventário florestal gigante lá na Fundação Renova, né? É muito grande, e às vezes é um trabalho rápido, questão de tronco é importante, né? Para morfotipar, em alguns casos ali no campo. Você tem alguma crítica em relação a isso? Eu tenho uma crítica séria, né? Você não vai fazer um talho no tronco à toa, né? Você não deve ir lá e tirar uma lasquinha do tronco só porque você quer ver se é branco ou vermelho ou amarelo ou que cor for. Então, lógico que isso pode ser ali um canal de algum agente patógeno para a planta, então não é recomendável. Agora, qualquer um que já esteve fazendo, por exemplo, o pessoal do inventário florestal, você se depara com uma árvore gigante, em cuja única alternativa é você subir, escalar, para você fazer uma boa identificação. Mas um pequeno talho, um pequeno corte, bom, a árvore já é gigante, né? Um talhozinho não vai fazer tanta diferença assim. Acho que é questão de você avaliar os prós e os contras. Muitas vezes é até melhor você saber que você está diante de uma coisa diferente, você vai precisar coletar aquilo, do que aumentar sua margem de erro na identificação das plantas. Então, acho que tudo é uma questão da gente tentar minimizar os danos, né? A gente andar numa floresta já causa danos, né?
Sem Se a dúvida. gente não precisar realmente fazer isso para identificar uma planta, é melhor não fazer. Mas se for uma alternativa, muitas vezes, para me assegurar aquela identificação, eu tomar cuidado para, lógico, não vou colocar um facão e fazer um talho de 30 centímetros na planta. Às vezes, um pequeno cortezinho já é mais que suficiente para a gente confirmar uma identificação. Então, a princípio, vou dizer, não faça. Mas, lógico, se isso for para evitar ter que escalar uma árvore, evitar uma identificação errada, bom, dos males o menor. Porque também vou dizer, não Claro, fique entrando na árvore, pisoteando folha, pisoteando o solo à toa. Né? Então, assim, com tudo certeza. que a gente faz, né, no ambiente tem alguma margem de dano. Né? A gente tem que tentar minimizar os danos na medida do possível. Com certeza, com certeza. Muito legal. E agora a questão de livro, né, que é uma pergunta que aparece. Eu acho que para a Mata Atlântica nós estamos muito bem servidos, né, de manuais fotográficos. Porque eu sinceramente, sendo bem sincero, eu acho que os livros do Lorenz, ele é a primeira entrada para quem quer para quem quer praticar a identificação botânica, né? Eu acho que o Lorenzi fez um trabalho de popularização do conhecimento botânico, que eu acho que isso foi a grande contribuição dele, né? Você trabalhou muito com ele, tem livros publicados, mas depois que você começa a trabalhar, você sente uma certa dificuldade usar o Árvores Brasileiras na identificação, né? Eu vi uma pergunta aqui de um material, me permita, por exemplo, esse livro aqui esse Guia da Mata Atlântica que foi feito lá, né, naquela disciplina de campo, no legado, eu acho assim, materiais como esse fundamentais, né, porque trazem uma dica de campo das espécies, né, uma coisa bem bacana. Né, e aí eu até eu tive a liberdade de pegar esse livro e falar, porque o meu amigo Aleph Barros está falando aqui, Vinícius, será que um dia vai sair um livro seu com o Rodrigo? KKK, será meu sonho ver um feat desses? Já tem esse aí, já. Olha, tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma contribuição bacana nesse livro. A gente fez uma chave, né, professor? Uma chave de identificação. Então, esse livro da Mata Atlântica, que é mais focado na umbrófila, né, na floresta umbrófila densa. Recentemente vocês publicaram Plantas da Floresta Estacional Semidecidual, que está disponível na taxonbrasil.com.br. Eu achei o material fantástico, ainda mais de ter sido agraciado por um comentário nos agradecimentos. Né? Eu fiquei uma semana sem dormir. e outra questão, assim, vocês têm um livro do Cerrado também, né, professor? Sim. Eu vou até mostrando um pouquinho esses livros. Claro, fique à vontade, porque os livros, eu acho que essa é a questão que eu queria chegar. Né? O Árvores Brasileiras é o primeiro contato, mas depois que você começa a avançar um pouquinho, você vai se parar um pouquinho e falar, puxa, eu não estou conseguindo avançar. Então, livros como esse, que são mais focados numa fisionomia específica, eu acho que aí que tem uma chave de identificação. Né? Eu acho que certamente a pessoa que quer utilizar do ponto de vista prático para identificar vai conseguir andar muito mais. Fique à vontade para mostrar alguns livros, o Floresta Estacional, eu acho que são materiais bem bacanas. Olha, em primeiro lugar, o Hélio Lorenz é uma pessoa assim, que é admirável em vários sentidos. Primeiro, ele foi o pioneiro em alguma coisa assim que a gente encontrava uma iniciativa ou outra, mas o nível de qualidade que ele aplicou para os livros dele, tanto em relação a qualidade técnica quanto a qualidade das informações, é sensacional. Então, assim, ele é uma pessoa que merece todo o nosso louvor em relação à qualidade daquilo que ele faz, e os livros dele ajudam demais as pessoas a conhecer e a diagnosticar melhor a biodiversidade. Então, nesse sentido, por exemplo, os livros que a gente tem alguns livros com ele, agora ele segue algumas outras linhas, ele também está continuando alguma coisa em conjunto. Algumas iniciativas eu estou fazendo por minha conta, mas assim, ele é o grande mentor nosso aí, né? Nosso grande inspirador aí para isso. Eu admiro principalmente a coragem dele de ter investido naquilo que ninguém investiria. Falar assim, vou fazer um livro com fotos de plantas com boa qualidade para o público brasileiro. Depois que ele fez isso e deu certo, fica fácil para todo mundo repetir, né? Mas assim, a iniciativa inicial dele de fazer isso é sensacional. Ele é um cara visionário de altíssima qualidade
quem conhece ele sabe bem disso. A gente, o que está fazendo é, a partir dessas obras mais gerais dele, né, o Árvores Brasileiras, por exemplo, eu, junto com, principalmente com meus alunos da pós-graduação, e alguns também já são doutores, professores em outros lugares, a gente resolveu começar a atacar a flora brasileira por tipos de vegetação. Então, o primeiro livro Fantástico. que a gente fez foi, um minutinho, esse livro, Claro. né, Plantas do Cerrado, né? Bacana. A ideia desse livro é, além da gente trazer um pouco fotos das espécies, a gente ainda fez uma revisão em relação às espécies que existem no Cerrado. Existe uma boa fonte de informação hoje, que é a Flora do Brasil Online. Mas a gente percebeu que muitas espécies não estavam nessa obra, né? Por mais que ela seja atualizada constantemente, faltavam muitas espécies. Então a gente acabou compilando, acho que vai ser ao contrário, não faz mal, né? As espécies que a gente considera, né, de ocorrência no Cerrado em senso amplo, né? Cerrado, Cerradão, Cerrado e tudo mais. Todas as fisionomias, né? E a gente acrescentou uma coisa que a gente entendia que faltava muitas vezes nas obras de plantas, que é a chave de identificação, né? Vai sair ao contrário, não faz mal, mas assim, a chave de identificação, ela é a forma, muitas vezes, quando eu olho duas fotos e fico em dúvida qual é a diferença de uma para outra, eu posso olhar a chave de identificação e ver objetivamente o que é que separa aquelas duas espécies. Não achem que isso foi fácil. Deu muito trabalho para fazer essas chaves. Eventualmente pode até ter alguma coisa a mais para ser complementada, mas a ideia era tentar fazer com que a pessoa que usa um livro como esse chegue o mais próximo possível de uma identificação acurada, né? Uma identificação precisa. Depois que a gente fez esse livro, né? A princípio até a gente tinha dúvida se existiria um público para comportar, né, a produção de um livro, que é algo bem caro. A gente se surpreendeu positivamente, né? Assim, praticamente essa edição está mais algum tempo, ela já vai até estar se esgotando, né? Ele vai ter já que fazer uma segunda edição em breve. Então a gente se animou a continuar fazendo. E a próxima tarefa foi a gente atacar a floresta que a gente tem mais próximo da gente, que é a floresta estacional. Então a gente fez um guia das plantas da floresta estacional dentro dessa mesma pegada aí do livro do Cerrado, né? Então, com chaves de identificação, com as fotos e tudo mais. O legal é que tanto num livro como outro, a gente contou com algum tipo de patrocínio, né, para facilitar a sua produção. Porque não adianta a gente fazer um livro também e ele custar R$500, R$400, alguma coisa assim, para que torne viável. Então, mas tem muitas fotos coloridas, né? Muitas fotos coloridas e tal. E não adianta também a gente fazer um livro que eu vou abrir assim, ele vai despencar, né? Então, precisava ser uma qualidade do produto adequada, né? Uma qualidade boa das fotos, de impressão e tudo mais. Então, esses patrocínios ajudaram muito. E esses patrocínios a gente só conseguiu porque antes de finalizar o livro, a gente fez uma campanha na internet para tentar arrecadar fundos para dar o start inicial. Foi bem legal, porque, na verdade, a partir disso, né, a gente teve nos dois casos quase 1000 livros sendo adquiridos aí antes do fim da campanha, e a gente usou isso para ir atrás do patrocínio. Falar aqui, ó, tá vendo? Não é um produto que é um sonho da gente, não, é uma realidade e as pessoas vão ter o livro com ali o seu nominho na capa. Esse da Floresta Estacional, por exemplo, ele foi apoiado pela Associação de Amigos do Jardim Botânico de Piracicaba, né? Que é um jardim botânico aqui da minha cidade, né? Que está já implantado e está começando a ser mais desenhado em relação aos seus objetivos. E o objetivo desse jardim botânico é exatamente conservar as espécies da Floresta Estacional. Então, eles acharam conveniente apoiar a produção desse livro, até para que ele sirva de ferramenta para a implementação desse jardim. Então, no comecinho dele, a gente fala até um pouco de sugestões de espécies nativas, frutíferas, ornamentais, medicinais e outros, para que essas ideias aí sejam replicadas, né? Em outros lugares do Brasil, outros de vegetação. Bacana. E tem projeto para outros livros seguindo essa linha de uma fitofisionomia, algo que vocês estão trabalhando nesse sentido? Rodrigo, começar um livro é muito fácil, né? Eu sento na bancada e falo, comecei um livro. O difícil é acabar, né? O difícil é assim, a gente chegar até o final dele, dizer, colocar o último ponto final e dizer, chega, essa é a última foto que eu vou colocar e tudo mais. Então, livros assim, vamos dizer, caminhando, tem alguns aí que estão, né? A gente já está trabalhando, porque
Se eu vou num determinado lugar, eu continuo tirando foto. Se eu vejo um texto que eu posso usar eventualmente em algum livro como esse, eu vou correndo atrás já e separando o texto. Hoje, especificamente, a gente está trabalhando com 2 livros. Assim, tentando, vamos dizer assim, já está já passaram daquele ponto sem retorno, né? Se a gente não se eu parar agora e não terminar o livro, eu vou ter perdido um tempo muito grande. Um deles é, de novo, um guia das plantas da Mata Atlântica, mas dessa vez voltada para a floresta de Restinga. Né? Então, a gente já tem muitas fotos feitas, muitos textos prontos. Esse da Floresta de Restinga, a gente está esperando encontrar um patrocinador também. A gente está esperando que a gente consiga, de alguma forma, viabilizar economicamente. No momento que isso acontecer, a gente vai ter recursos para ir para campo, fazer o resto das fotos que ele precisa e finalizar esse livro também. E um outro também que a gente está mais ou menos já encaminhando um possível patrocínio, e está ficando um livro bem legal, é um sobre arborização urbana, que é uma coisa que falta, né? A gente não tem nenhuma obra bem completa para que eu consiga identificar as árvores da rua. O mais legal é que esse livro da arborização urbana, eu percebi que, no final das contas, é quase como se fosse um livro para as árvores comuns em todo lugar, né? Quer dizer, porque eu vejo assim, porque tem muita repetição, né? Que eu encontro, que é o flamboyant, mangueira, abacateiro, ipê amarelo e tudo mais. Então, acho que vai ser um livro até uma aplicação mais ampla do que só da arborização urbana. Esses são os 2 projetos que a gente está trabalhando, além de outros, né? Estou participando de um projeto para montar, junto com o pessoal do Jardim Botânico, o pessoal lá da Amazônia, um guia para identificar todas as espécies mais comuns comercializadas, né? Lá para aqui. E para Caatinga, você conhece? Porque teve uma dúvida aí em cima de materiais para cerrados. Tem o livro que vocês lançaram que eu acho que atende muito bem. Para Caatinga, realmente eu noto que tem pouco material, né, para identificação. Você tem alguma indicação, sugestão? A Caatinga, Amazônia, eu sei que tem a Flora da Reserva Duque, mas é um livro que está esgotado. Eu queria, assim, se você tiver nomes, ideias de livros nesses outros domínios fitogeográficos do Brasil, Amazônia, Caatinga, algo assim do Pantanal, de repente, para poder falar com o pessoal, porque o pessoal aqui é todo o Brasil, assim, às vezes tem muita gente que não é da Mata Atlântica. Da Amazônia, deve sair logo mais esse. Nosso plano, antes do fim do ano, está com esse livro pronto também. Ele vai ter as 100 espécies mais comuns comercializadas na Amazônia, extraídas em, lógico, né, iniciativas legais, né, para auxiliar as pessoas a reconhecer a espécie e evitar que se venda gato por lebre. Né? Então, eu vou saber se aquela espécie é aquilo mesmo ou não é, pelo menos das 100 mais comuns. Esse está bem próximo da gente finalizar. Eu estou mais colaborando nesse livro, mas deve sair. E da Caatinga, está na mira também. A gente quer trabalhar com isso. Eu costumo fazer as coisas sempre pensando no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, já tenho plano para os próximos 30 anos. Assim, então, que bacana, pensando em até o final dos 30 anos aí ter livros sobre os principais tipos de vegetação ou todos os possíveis, né? E mais alguma coisa. Depois de 30 anos aí vou pôr o chinelinho, vou pôr o cobertorzinho, vou descansar um pouquinho, mas nos próximos 30 anos tem bastante trabalho. E aqui, eu acho que também, da maneira como foi lançado esse da Floresta Estacional, que foi também um apoio de fontes externas, né, que foi aquele crowdfunding, a gente se coloca aqui na Brasil Bioma, todas as redes que a gente tem para divulgar, porque projeto bom a gente tem que divulgar, né? E se precisa ter um recurso, a pessoa oferecer é como se fosse um investimento, né? Ajudar vocês a concluir um projeto, nossa senhora, tem muita gente, tá com mais de 100 pessoas assistindo, tenho certeza que essas 100 pessoas têm interesse, assim, real nos livros que a Taxon Brasil oferece. Então, é algo, sem dúvida alguma, bem interessante. Sobre chaves interativas, você trabalha com chaves interativas, professor? Olha, junto com o Lourenço, a gente trabalhou um tempo com a ideia de a gente fazer um aplicativo voltado a chaves de identificação interativas. As chaves interativas, né, para quem não está familiarizado com esse termo, seriam chaves de identificação em que eu começo usando qualquer termo que eu quiser. Então, se eu quiser começar a minha chave de identificação usando inserção das folhas, eu posso usar tipo de inflorescência, fruto, seja o que for, só características vegetativas. O problema só, Rodrigo, assim, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal olha isso e fala, nossa, é o sonho de todo mundo a gente ter chaves interativas para tudo, né? Por exemplo, para as famílias da flora brasileira. O problema é que não adianta, né? Já existem chaves interativas muito boas,
Só que qualquer chave interativa, se eu ficar só utilizando aquelas características que são mais aparentes, então vou usar só as características vegetativas, ela vai te entregar uma lista de famílias, muitas vezes 30 famílias que tem aquelas características, e não adianta, para separar essas 30 famílias, eu vou precisar da flor, vou saber se o ovário é súpero ou se o ovário é ínfero, vou ter que saber se tem muitos óvulos ou poucos óvulos. Não adianta, né? As famílias, elas são separadas muitas vezes por características que estão escondidinhas ali. Então, para identificação precisa, né, usando uma chave, mesmo as chaves interativas, elas vão estar sempre... se eu ficar só pondo características mais óbvias, eu vou ficar sempre com uma lista de famílias grandes e não chegar numa única família. Já testei várias vezes, já fiz um curso recentemente, a gente foi lá e testou essas chaves interativas e sempre esbarra nisso, né? Sempre acaba esbarrando nisso. Então, eu estou trabalhando em uma, né, assim, meio baseado na chave que eu já tenho, a gente está ainda discutindo como que vai fazer isso, mas ela não faz mágica nenhuma. Assim, quem acha que um dia que tiver uma chave interativa e todos os meus problemas vocês vão ver, que eu olho o que eu tenho, não se iluda. Você vai olhar o que você tem, mas vai chegar ali num certo número de famílias. Onde funciona muito bem a chave interativa, por exemplo, eu ou você, a gente conhece bastante bem a flora brasileira. Muitas vezes a gente se depara, tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, com uma planta que eu não sei nem a família. Estou olhando ali, não sei o que é isso aqui. E às vezes uma chave interativa ajuda, porque eu vou usando as características que eu tenho e chego às vezes numa lista de 10, 15 famílias. Aí que eu vou falar assim, opa, deixa eu ver essa família aqui. E às vezes aí sim a gente consegue identificar. Mas chave interativa também não faz mágica. Tá? Assim, não. Dá muito trabalho para a gente produzir e muitas vezes as pessoas se frustram achando que ia ser muito fácil e no final você vai pondo característica e fica ali naquela listinha de 10, 15, 20 famílias que para a pessoa que não sabe, não tem noção quais são as famílias, resolve muito pouco muitas vezes. Mas com certeza. Acho assim, ter limitações é bacana trabalhar, acho que a gente tem que trabalhar, mas não faz mágica, né? Não é o... Sem dúvida. Carole Bartender está perguntando, quero comprar, como faço? Taxon Brasil, todos os livros que o professor Vinícius está mostrando, taxonbrasil.com.br, está lá, tudo bonitinho para você escolher, vários, vai lá, enche o carrinho, que tudo material de primeiríssima qualidade. A Sara, professor, está perguntando se essas chaves desses livros são de caracteres férteis também, né? Rodrigo, picou um pouquinho a pergunta, mas deu para entender. Toda vez que eu tento fazer uma chave de identificação do livro do Cerrado, da Floresta Nacional, eu tento começar a chave e usar ao máximo possível caracteres vegetativos. Às vezes não tem como. Às vezes você vai precisar usar caracteres florais para fazer a identificação de uma planta. Caracteres vegetativos, a gente consegue, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma chave de caracteres vegetativos desse livro da Mata Atlântica. Por quê? Porque a gente tinha uma certa limitação do número de espécies que a gente estava abordando ali. Então, por exemplo, é meio impraticável eu ter uma chave para caracteres vegetativos, por exemplo, para todas as espécies da floresta umbrófica. Por exemplo, ou para todas as mirtáceas da floresta umbrófica. Seria lindo se fosse possível, mas não é. Quer dizer, então a gente vai ainda ter alguma limitação de uso se a gente ficar só nos caracteres vegetativos. Tem ferramentas bem legais se a gente precisa identificar plantas com caracteres vegetativos, né? Por exemplo, os herbários virtuais ajudam bastante. Então, se eu sei a família, sei o gênero, sei de onde veio aquela planta, eu posso ir lá nos herbários virtuais e verificar que espécies daquele gênero, por exemplo, ocorrem naquela região e aí fazer a comparação do material que eu tenho com as fotos que tem nesses herbários virtuais. Então, existem ferramentas bacanas também para a gente fazer identificação. Se eu não tenho as flores, chaves podem servir, mas elas podem servir quando eu tenho um universo, vamos dizer assim, até 100, 200 espécies, funciona bem. Depois já começa a ficar difícil identificar até espécies, né, no nível apenas vegetativo. Fora que a margem de erro sempre cresce. Legal. Agora surgiu uma curiosidade aqui de uma seguidora, professor. Quanto custa, em média, produzir um livro desses? Claro, eu sei que depende muito de qual, né, qual projeto, mas um número, uma ordem de grandeza. A resposta é simples. Mais do que você consegue arrecadar vendendo livros, com certeza. Porque é só a gente pensar assim, quanto que custa qualquer viagem de campo que a gente faz, né? Então, por exemplo, quando a gente foi fazer esse livro do Cerrado, a gente fez uma viagem que cobriu
desde São Paulo até a Bahia e voltamos coletando de volta e fotografando e tudo mais. Isso é um custo alto, né? Quer dizer, porque tem combustível, tem pedágio, tem hotel, tem alimentação, tudo isso, o custo é bastante alto. Quando a gente faz essas fotos também, uma coisa que às vezes as pessoas não lembram, né? É assim, eu vou para o campo, encontro uma planta, plena floração, está ótimo para fazer a foto, faço a foto, depois encontro outra, faço a mesma coisa. Um dia muito produtivo, a gente consegue fazer uma base de umas 20 fotos. Né? Assim, 20? Dia muito produtivo, muito produtivo. Dessas 20 fotos, no final das contas, às vezes eu descubro que algumas espécies eu até já tinha foto, não descarto. Outras, eu vou olhar bem a foto e falar, não, ela não estava tão boa. Ou um dia eu vou fazer uma foto melhor do que aquela. Então, para cada foto que aparece nesse livro, pensem que existe pelo menos mais umas 20 fotos que a gente não usou. Então, a produtividade no campo, ela é bastante baixa. Né? Fica feliz num dia que a gente achou 4 ou 5 fotos que a gente precisava muito. Então, imagina isso assim, né? Cada dia de campo, o quanto custa depois. Tem o custo de gráfica, tem o custo por exemplo, eu sou botânico. Eu, como botânico, não conseguiria nunca ter a criatividade que teve a autora, a artista gráfica que fez essa capa. Né? Eu, como botânico, ia fazer as letras tudo iguaizinhas, ia falar, nossa, pode ser uma cor aqui, outra aqui, pôr a foto deslocada. Eu, como botânico, eu só teria ser completamente quadrado em relação a essas coisas. Então, isso é um artista que faz. A gente vai lá e paga o artista, um profissional para isso, uma pessoa sensacional, que é a Tânia. A mesma coisa as fotos. As fotos têm algum tratamento, né? Muitas vezes, assim, tem uma sujeirinha ali que precisa ser tirada, né? Alguma coisa que precisa ser feita. Então, tudo isso é custo. Então, custa muito caro, né? Assim, se a gente for pôr na ponta do lápis, é o que eu te falei. Quase que ficam elas por elas. Essas campanhas do Quicante, por exemplo, a gente fez os livros com 50% de desconto. Então, o livro hoje custa R$100, as pessoas pagaram R$50. Ó, vamos fazer as contas. Só de produção gráfica do livro dá muitas vezes por volta de R$18, R$20 cada livro. O despacho de um livro como esse, né? Na época a gente fez isso com frete grátis, ele sai por volta de uns R$18 também. A caixinha que vai o livro custa de R$1 a R$2. Né? Nossa! Quer dizer, então se você for começar a pôr na ponta do lápis, quando a gente fez com 50% de desconto, foi praticamente o preço de custo. Tem aquelas pessoas aí, tem gente que até fica brava comigo, né? A gente manda o livro, tem livro, por exemplo, que eu entreguei pessoalmente no prédio, deixei com o porteiro, passa um mês, a pessoa fala, não recebi meu livro ainda. Então, mais um livro que a gente vai ter que mandar e perdeu, não sei o quê. Então, assim, o custo é alto. Eu diria assim, a gente só faz livro porque a gente gosta. Porque fazer livro para ganhar dinheiro, se você não for Paulo Coelho ou alguma coisa assim, não sei se é uma boa ideia para falar assim, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer um livro. É complicado. Né? Assim, a Maria, por exemplo, né, que cuida aqui dos negócios da Traxon Brasil, né, que é a empresa dela, ela gasta um tempo absurdo e recursos absurdos para divulgar isso. Porque é aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa não sabe que existem os livros. Né? Então, assim, às vezes a pessoa precisa de um livro do Cerrado para identificar as plantas do Cerrado e não sabe que o livro existe. E essa divulgação é uma coisa que bem custosa de tempo, recurso, muitas vezes. Né? Com certeza. A gente, os cursos que começaram, dos cursos que eu ofereço fora, né, para o mercado, eles começaram em 2008, ainda estava na faculdade, acho que mal tinha te conhecido. Pô, professor Vinícius, caraca, eu conheci, olha que legal. Quero ser igual a esse cara um dia. Não sou, mas tô quase, né? Tentando chegar na canela, né? E, puxa, é muito legal, né? E hoje, para quem está assistindo aí, quiser dar uma olhada, a gente está falando muito de chave de identificação. A gente tem uma chave, professor, já deve ter visto, que é uma chave assim, didática, para chegar nos grupos. Porque eu acho o seguinte, tem muita gente que faz o método caça às bruxas de identificação. Né, que é pegar o seu livro e sair folheando. Tem que ter um critério. Você tem que abrir qualquer livro desse que a gente está conversando, sabendo qual a família, pelo menos, né? A família, o grupo botânico principal. Então, a chave que eu venho desenvolvendo e que eu pratico nos cursos, seja nos cursos presenciais, cursos online, é uma chave didática, vegetativa, mas, claro, tem saídas da chave, que é isso que você falou.
as folhas simples alterna espiralada, que não tem estípula, não tem látex, não tem glândula, vai sobrar um calhamaço de famílias que vegetativamente não vai para frente. Né? Mas tem muitas outras grupos que sai fácil, né, na taxonomia de campo. Então, para quem quiser conhecer também, brasilbioma.com.br, tem aí, na aba de cursos online, tem a chave de identificação. Aí, enfim, às vezes eu tenho umas ideias meio malucas, tem algumas pessoas que compram a ideia, vamos fazer um curso online de identificação de plantas. Esse curso já foi adquirido por mais de 1.000 pessoas. Né, que recebe essa chave, recebe a atualização dessa chave e recebe esse instrumental que identificação não é mágica, aplicativo não resolve e que você precisa praticar. Né? Então, primeiro chegar no grupo, chegando no grupo, aí sim, ir em busca dos materiais que a Taxon Brasil tem de sobra, né? Ver qual que é aquele da sua região e que você consegue reconhecer as plantas. Então fica aí como 2 sugestões, né? Os nossos materiais, para quem não conhece, brasilbioma.com.br, conheçam, porque é uma coisa que está na estrada há muito tempo. Uma dúvida surgiu, professor, em relação a quem está no herbário. Uma vez que você... Como que você faz para analisar os aspectos florais, as características florais das plantas, das flores que estão fixadas? Eu noto que tem alguns estudantes que têm esse problema, né? Como que você pega uma coleta, pega a florzinha lá que está fixada e coloca ela para estudo? Quais são enfim, existe algum tipo de dificuldade? O que você poderia falar isso para o pessoal, professor, por favor? Olha, em relação aos herbários, é um dos meus assuntos preferidos. Né? Se começar a falar de herbário, eu não paro mais até. Mas, assim, os herbários, primeiro, eles têm um papel muito importante, né? A gente tem centenas de herbários hoje no Brasil, né? Acho que deve chegar próximo de 200 herbários que a gente tem no Brasil, e eles têm um papel muito importante, porque assim, até um engano comum. Tem gente que fala assim, para que precisa tanto herbário? Não bastaria uma plantinha de cada espécie e pronto, já tem representado a flora inteira do Brasil e coisas assim? A resposta é não, né? Os herbários, eles são muito importantes, porque eles são os guardiões dessa variação toda que tem na nossa biodiversidade. Vamos pensar assim, quando eu estou identificando uma planta, eu estou comparando a planta que eu quero saber o nome com uma outra que supostamente está com o nome correto. Nunca elas vão ser idênticas. Sempre vão ser diferentes. Tanto diferentes quanto eu e você, né? Eu, Vinícius, e você, Rodrigo, não somos idênticos, mas somos da mesma espécie. A mesma coisa as plantas. Então, no herbário é muito importante eu ter uma grande diversidade de tipos morfológicos para que eu possa ver que aquela planta que eu quero identificar ela está dentro do espectro de variação daquela espécie. Porque, lógico, a minha vai ser uma folha um pouquinho menor que a outra, que é aquela que eu estou comparando. Então, vou procurar uma outra que se verificar se essa espécie varia, né? E pode ter folhas pequenininhas também. Então, o herbário, nesse sentido, ele é uma ferramenta importantíssima para a gente identificar plantas num país como o Brasil. A gente não tem livro para tudo, não tem chave para tudo, então, muitas vezes, a gente tem que recorrer aos herbários para isso. Com o surgimento dos herbários virtuais, foi sensacional, porque a gente evita que as pessoas danifiquem as plantas do herbário ao examinar, que era um problema que boa parte dos herbários tinha, né? Eles até restringiam o uso das pessoas, porque você manuseando, você acaba quebrando um pouquinho as plantas e é para elas durarem para sempre. Com os herbários virtuais, isso resolveu muito. A gente só vai nos herbários hoje para tirar dúvidas mesmo. Agora, respondendo à pergunta, será que depois que eu herborizei a planta, prensei, sequei na estufa a 60 graus, ela está desidratada aquela florzinha, será que eu consigo ainda ver o número de lóculos que tem naquele ovário, quantos óvulos tem naquele ovário? Consigo. Porque o que aconteceu com aquela florzinha? Ela foi desidratada e prensada. Basta eu hidratar novamente, né? Então, como que a gente faz no nosso dia a dia, até nos herbários? A gente recolhe aquela florzinha, coloca num becker com água, né? Ou algum lugar que eu possa pôr com água, fervo aquilo, né? Então a florzinha vai ficar fervendo ali, e nesse processo em que ela está fervendo, ela está reidratando, né? Muitas vezes ele até põe alguma coisa para deixar os tecidos um pouco mais rígidos, mas água bastaria para isso. E pronto, a flor está molinha, hidratada, e eu consigo cortar, observar tudo que eu preciso observar. Muitas vezes a flor é fechadinha, né? Uma mignoniácea, quero ver um detalhe de um estame, eu consigo abrir, ver como que é o estame, contar quantos estames, verificar se tem tricomas, não tem tricomas. Então, dá para a gente usar as flores do material, mesmo depois de herborizado. Lembrando que uma planta bem herborizada, ela tem duração indefinida, né? Então,
O herbário de Linnaeus, que foi feito no começo do século XVIII, ele está lá igualzinho, e se precisasse e pudesse, ele poderia remover uma florzinha ali, ferver e observar todas essas características ainda assim. Até por isso, a gente não pode fazer isso no herbário, né? Você pode fazer isso com as suas plantas que você coletou, mas eu não posso entrar no herbário e sair arrancando as florzinhas, porque aquilo é para daqui a 300 anos as plantas estarem lá ainda do jeitinho que elas foram coletadas. Com certeza. E, professor, o pessoal está ansioso para saber qual o seu número de coleta. Meu número de coleta? Nossa, eu preciso lembrar agora. Eu acho que eu estou em 35 mil e qualquer coisa. Não, caramba, é planta, hein? É planta. Ó, teve uma pergunta de novo de Punk da Mata Atlântica. O professor comentou do livro, da editora do Lorenzi, né? O de planta, das Punk, né? Das plantas alimentícias não convencionais é do Plantaro, né? Da editora Plantaro, do Lorenzi. Sim. Esses livros vocês vendem na Taxon Brasil? Vende na Taxon editora? Brasil. Sim, sim. Ah, legal. E mesmo dessa época de quarentena, enquanto os correios funcionarem, a Maria, que cuida desses negócios aqui, ela está dizendo que vai continuar mandando os livros enquanto o correio estiver aberto. Então, perfeito. Então, mesmo os livros da editora Plantarum podem ser adquiridos no site da Taxon Brasil. Olha, professor, você recebeu um elogio aqui. O Bruno Aranha disse que o professor Vinícius é o Machado de Assis da literatura botânica. Não, caramba, hein? O Bruno, um abraço, eu conheço o Bruno, claro. Mas não exagera tanto, não. Quem dera. Que beleza. O Roberto Jardim está perguntando de livros em PDF. Algum material, algum e-book que você indicaria bastante, tudo ou não? Olha, na Taxon Brasil, a Maria tem liberado alguns conteúdos em PDF de livros que são feitos para serem distribuídos em PDF. Foi ótimo que você tocou nesse assunto. Porque assim, a gente viu que o livro ele custa muito para ser produzido, né? Então, assim, os livros que a gente tem feito, a gente tem tentado usar o mínimo possível de recursos públicos, se é possível, né? Então, por exemplo, o livro do Cerrado, o livro da Floresta Nacional, não foi assim a FAPESP ou o CNPq que deram, ou a USP que deu dinheiro para isso. Lógico, né? Paga meu salário, eu estou produzindo as coisas, mas não houve uma verba específica para isso. Esse recurso que a gente usa, a gente tem que, de alguma forma, ter um retorno nele. Se a gente produz um PDF, as pessoas vão copiar esse PDF e vão fazer com que o custo do livro não consiga ser coberto de volta. Então, seria ótimo se a gente pudesse ter uma fonte infindável de recursos, a gente só ia fazendo livro em PDF. Então, as pessoas têm que entender assim, a gente faz os livros num preço bem bacana, ó, os livros custam na faixa de R$100. Eu vou comprar os livros dos meus filhos da escola, né, livros didáticos, R$100 é o barato, né? Os livros muito mais finos, muito mais finos no sentido de muito menos páginas, com qualidade muito inferior, e a gente não pode falar nada, né? Quer dizer, então, assim, a gente põe os preços do livro assim, para ele ser o mais acessível possível para as pessoas. Vê lá quanto você gasta quando você vai no restaurante, né? E ver se os livros estão tão caros ou não. Então, quando as pessoas pedem o PDF ou distribuem PDF, elas acham, por um lado, que estão ajudando as pessoas, né? Fazendo um serviço para todo mundo, democratizando. Na verdade, elas estão matando a viabilidade de serem produzidos novos livros. Porque eu não vou gastar dinheiro do meu bolso. Eu queria ser rico assim, né? Mas não sou. Eu gastar dinheiro do meu bolso para produzir um livro PDF e distribuir de graça. Por quê? Porque eu não consigo retornar esses valores que a gente gastou. Então, assim, a gente faz o preço que cobre os custos, viabiliza que a gente continue fazendo. Mas, olha, PDF não tem como. Adoraria que pudesse. E vou dizer uma coisa, se o livro fosse feito só com recurso público, eu ia dizer que, por obrigação, ele deveria, em algum momento, ser disponibilizado em PDF. Num curto prazo, até não ser inicial, ele ser disponibilizado em PDF. Assim como eu acho isso em relação a CDs, a peças de teatro, ou o que for, que usam recursos públicos. Acho que em algum momento isso tem que parar de ter lucro naquilo e começar a se tornar para o público em geral, né, quando se usa recursos públicos. Sem dúvida. Muito legal, professor. Inclusive, agora tem aqui uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Por quê? Porque essa pergunta foi feita pela minha digníssima esposa, que inclusive está longe ali na Europa. Ela quer saber, professor, um beijo para minha esposa. Imagina se eu não mando um beijo para ela, vai ficar mal, né? Como é o dia a dia?
Como é o dia a dia de um taxonomista? Como que é o dia a dia de um professor da USP, um dos maiores botânicos desse país? Professor, todo mundo gosta, né, de saber um pouquinho Não precisa nem se entrar da intimidade, não, por favor. Dia a Olha, dia de um taxonomista. eu vou parafrasear uma professora que eu sou um grande fã dela, que ela dá palestras sensacionais, que é a Nanusa Luiza de Menezes, do Biociências de São Paulo. Ela descreve na palestra dela uma coisa sensacional, para mim descreve o meu dia a dia. Ela fala, Sem dúvida. eu vou falar agora do meu lado. Eu acordo, vou lá, trabalho um pouco ali, leio um pouco das coisas dos meus alunos, vou até Exalc, oriento os alunos, a gente vê um pouco o trabalho que eles fazem, conheço novas pessoas, depois vou lá e vejo plantas, conheço mais sobre a biodiversidade, leio sobre assuntos que me interessam muito, escrevo livros que são assim coisas que eu faço com muito prazer e no final do mês me pagam um salário. Me pagam por fazer aquilo que eu adoro fazer. Então, esse é o dia a dia de um botânico, de um biólogo, ou de qualquer um que encontrou aquela profissão que ama, né? Tem até uma frase já bem conhecida que é assim, encontra a profissão que você ama e você não vai trabalhar um dia sequer, né? Porque o que eu faço não é Sem trabalho, dúvida. né? O que eu faço é estar sempre aprendendo, estar sempre me divertindo naquilo que eu estou vendo e fico feliz de ver que as pessoas apreciam isso e gostam disso e tenho alunos me procurando para serem orientados e gostam de dar aula, os alunos gostam da aula, eu faço um jeito meio diferente de dar taxonomia, você fez na disciplina da pós-graduação, você viu isso, que é muita prática, né? Muito assim, ir lá conhecer as plantas. Excelente. E o mais curioso é que os alunos de biologia da Exalc, por exemplo, eles gostam de taxonomia, né? Que faz uma proeza, né? Que bom. Taxonomia normalmente é visto como uma coisa difícil, cheia de nomes, não, eles adoram. Por quê? Porque é só na prática, é sair do campo para Mas identificar plantas. Então, boa. como é meu dia a dia? Nunca um é igual ao outro, todo dia eu aprendo uma coisa nova e tenho o privilégio, né, e a sorte de trabalhar exatamente com aquilo que eu gosto, que é biodiversidade, plantas, natureza, que eu sempre quis trabalhar e é o que eu consegui trabalhar. Não, e eu acho assim, é o que eu faço, falo com os meus alunos. Na verdade, quem sabe identificar planta tem na mão um grande, tem na cabeça, melhor dizendo, um grande ativo, que falta muitos profissionais no mercado de trabalho que reconhecem plantas. Não precisa, claro, para trabalhar na consultoria ambiental, você não precisa chegar numa área e fazer um amplo levantamento florístico. Não tem esse nível de detalhamento, mas você precisa fazer uma leitura adequada da paisagem, reconhecer as espécies indicadoras, as mais comuns, né? Ter uma parte botânica bem acurada. Eu acho que para um biólogo, para um engenheiro florestal, para um engenheiro agrônomo que vai para trabalhar com licenciamento, é um diferencial muito grande, né? Isso, eu queria fazer um comentário sobre isso também. Claro. É, é bem bacana trabalhar com isso, mas é uma área da ciência que ela tem sido muito deixada de lado, né? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de conseguir recursos para os projetos. A gente, É infelizmente, mesmo. vive num momento da ciência em que, por exemplo, o nosso principal financiador de projetos em São Paulo, um dos itens que eles quase exigem num projeto de grande porte é o que esse projeto tem de inovador. A gente tem que lembrar que não só aquilo que é inovador tem qualidade e precisa ser feito. Quando eu quero Claro. contribuir para o conhecimento da flora do Brasil, conhecer mais das espécies, saber onde essas espécies estão, porque eu preciso dessas ferramentas para fazer os laudos que vocês precisam fazer, para a gente saber onde está a diversidade, onde estão as espécies mais ameaçadas, isso é visto como não inovador. Quer dizer, então, assim, hoje existe um destino, né, dos recursos de uma forma muito assimétrica para coisas que são de ponta, enquanto a gente faz ali o trabalho de base fica míngua. Eu nem diria assim que a gente tem que fazer isso de forma igualitária. Eu acho que a gente tem realmente as tecnologias mais de ponta, os trabalhos mais ligados à biotecnologia, eles podem até ficar com 95% dos recursos, mas que sobre 5% dos recursos para a gente. Hoje eu vou dizer que o que sobra é próximo de zero. Então, assim, em termos de apoio para isso que a gente faz, que é o estudo ali do pé no chão ali, né, da biodiversidade, isso tem sido bem pouco valorizado, principalmente nos últimos anos. Resultado, a gente tem cada vez menos pessoas querendo se arriscar em seguir essa área. O cara vai porque assim ele ama demais isso, quer trabalhar com isso mesmo, vai pagar o preço por isso.
mas a gente está perdendo muita gente com isso. Minha pergunta é, quem é que vai pôr o nome em plantas depois? Né? Se a gente põe todo mundo para trabalhar com biotecnologia, quem é que vai pôr o nome nas plantas depois? Porque aplicativo pode esquecer. Né? Identificar plantas por outras ferramentas, tudo ainda é muito embrionário. Hoje é preocupante, e não é um fenômeno só do Brasil, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro, a gente está perdendo cada dia mais taxonomistas que conhecem plantas, né? Que sabem pôr nome em planta, com segurança e tudo mais. Acho que daqui a pouco a gente vai ter escolas, né? Escolas no sentido assim de grupos, né? Que são formadores e pessoas de qualidade, meio desaparecendo, né? E aí a gente vai procurar esse profissional e ele não vai existir. Isso é muito ruim. O trabalho de vocês, eu acho que está muito longe de ser uma pesquisa básica, tem uma aplicação muito grande, que é isso tudo que que o senhor explicou. Muito legal mesmo, muito bacana e tem que ser valorizado. Estamos caminhando aqui para o nosso final, já estamos quase uma hora de conversa aí, passou tão rápido, bem bacana mesmo, a gente falando sobre vários assuntos e tal, até do dia a dia do professor Vinícius, olha só que loucura. O Peter de Aguiar, ele está falando assim, não sei se eu entendi bem a pergunta dele, qual o melhor aplicativo para escrever um livro com imagens de campo? Eu acho que seria assim, né? Eu acho que pelo que eu entendi quando vocês estão vocês usam algum software para organizar, digamos, não a diagramatura, mas a diagramação, mas o layout, ou é um Word mesmo? Como que, acho que é isso que ele quer meio que saber, pode ser que ele esteja fazendo algo para um TCC ou um mestrado, enfim. Bom, depende, por exemplo, um TCC ou um mestrado, talvez a resposta seja um pouco diferente do que em relação a um livro, mas acho que a primeira dica que eu daria para ele, muito importante, se você vai fazer um livro com fotos de plantas, por exemplo, de plantas, de animais, seja do que for, organize suas fotos. Esse é o primeiro ponto. Não confie na memória, crie sistemas em que você acha que você está procurando. Se você começa a não achar a foto que você fez em fevereiro passado no Guarujá, alguma coisa está errada na organização dos seus bancos de dados. Hoje, eu perdi as contas já de quantas fotos eu tenho, mas eu tenho na ordem de talvez já ter chegado a próximo de 80, 90 mil fotos. Se elas estiverem organizadas por viagens, eu não vou achar nada. Né? E se o nome da minha foto continua DSN 7500, eu não vou achar. Então, o trabalho de campo, quando você trabalha com fotos assim, você foi lá, tirou a foto, chegou em casa, chegou no final do dia de trabalho, renomear as fotos de uma forma que você... Por exemplo, as minhas fotos, ela tem o nome da espécie e elas têm a referência do voucher. Né? Então, vai estar lá, BCS 15.301. Eu sei que essa é a minha coleta 15.301. Então, se eu precisar saber onde eu coletei, se alguém atualizou a identificação, tudo mais, eu vou saber. Quanto a programas para usar isso, a gente usa um produto da Adobe, né, que é o InDesign, que é um programa profissional para produção de livros. Então, ele tem um monte de ferramentas que eu talvez não conheça 15% delas, porque eu sou botânico, né, não trabalho com editoria, cada dia também aprendo uma ferramenta nova aí nessa ferramenta, e que é o que as pessoas vão usando de uma forma geral. Não é um programa muito caro, né, dá para a pessoa que for investir em fazer livros, usar. E o legal é que, por exemplo, se a pessoa está fazendo em Word, quem já tentou, por exemplo, fazer um livro usando o Word, deve ter percebido que na página 10 já começa o Word a não botar mais, né? Você está pondo um monte de fotos ali. Nesse caso, esse programa é bacana porque as fotos ficam como links, né? Então aparece assim meio um rascunho da foto, mas com uma qualidade boa, mas a foto de verdade está lá no seu banco de dados. Então, o programa... Como que chama o programa? Bacana. Hã? Desculpa, não entendi. O programa? Como que chama o programa? O programa chama InDesign. Né? É fácil de encontrar na internet, bem acessível. Legal. Acho que é tranquilo. Tem um custo, né? Para pagar Legal. a qualidade dele, mas é o que eu uso. Dependendo não sei se tem alternativas mais legais. Bacana. Legal, estamos indo para o final, já passamos de uma hora. Agora eu estou caçando as últimas perguntas aqui, as perguntas mais para indo para a finalização. O R. Borges coloca uma legal, até para a gente já ir para os nossos finalmente. Professor, qual sua dica para botânicos de campo na consultoria ambiental? Que mensagem o senhor que está na academia, mas que conhece os desafios de quem está no mercado de trabalho, que está gerando o produto de uma maneira hercúlea, com pouco recurso, e produtos que são realmente importantíssimos para quem está no mercado de trabalho, que de mensagem o senhor pode deixar para essa galera, professor? Eu vou dizer o seguinte, que a mensagem que eu poderia deixar para eles esteja pronto a você estar aprendendo todo dia. Quer dizer, então assim,
é muita planta, né? Assim, é muita coisa. É mais do que a capacidade que a gente tem de reter as informações, a quantidade de espécies que tem, de gêneros e famílias, tudo. Então, ele tem que estar disposto a aprender todo dia mais um pouquinho e aperfeiçoar cada vez mais. A gente tem um problema assim, a gente tem em muitos trabalhos que a gente vê, existe uma qualidade muito baixa da identificação das espécies. Isso só acontece porque aquela pessoa que recebe aquele produto também não está preparada para reconhecer que tem erros. Se ela não reconhecer que tem erros, ela acaba satisfeita, às vezes, com uma lista que está tudo errado. Por quê? Porque ela não sabe que aquilo está errado. E o gestor público vai aceitar também, porque muitas vezes também não está preparado para reconhecer que aquilo tem erros. Então, ele tem uma cadeia muito, muito complicada em relação a isso. O profissional que trabalha nisso, eu vou dizer para ele o seguinte: não se contente em fazer aquilo que é suficiente para que o seu relatório seja aprovado. Faça o melhor possível a cada dia. Faça a sua, né, assim, cumpra a sua missão como um bom profissional e seja pronto a aprender e a perguntar e a encher as paciências, às vezes, do botânico que você conhece, não tem problema nenhum. Meu e-mail vive cheio de fotos de não sei o que, o seu provavelmente também, né, de gente, que planta é essa? Tem algumas ferramentas legais, por exemplo, existe um grupo no Facebook, deixa eu perguntar aqui para a Maria se existe ainda, que é o That Web. Né? Que é um lugar que, lógico, você não vai coletar 100 plantas e pôr as 100 plantas lá para as pessoas identificarem. Mas se você tem uma dúvida, joga ali, as pessoas adoram identificar plantas, adoram colaborar. Então, assim... E nesse grupo, inclusive, né, professor, no That Web, tem muitos taxonomistas mesmo, né, nesse grupo. Muitos taxonomistas, mas, em geral, assim, como é mais um grupo para as pessoas, de taxonomistas principalmente, muitas vezes incomoda um pouco se a pessoa vai lá e põe 200 fotos das plantas que ele pegou, a consultoria está recebendo por isso, que é que os outros fiquem identificando para ele. Então, assim, eu tenho que poder tirar dúvidas, né? Para alguma planta especial, alguma coisa diferente que apareceu, às vezes muito comum na área, que você precisa daquele nome, tenho certeza que o pessoal vai olhar com o maior carinho. Mas, assim, o principal seja apurado em relação àquilo que você está identificando, seja pronto a aprender e aperfeiçoar cada dia, porque ter a oportunidade de trabalhar com biodiversidade é uma coisa sensacional, né? A diversidade é o que faz a vida ficar colorida. A gente tem a oportunidade de trabalhar com biodiversidade, é uma grande sorte que a gente tem na vida. Então, aproveite e faça o melhor possível e não vai faltar trabalho, porque a gente tem muito para diagnosticar aí da nossa diversidade. Com certeza, com certeza. Agora eu travei duas últimas dúvidas. A Cléia está perguntando de identificação de plântulas. Alguma dica para identificação de plântulas? Conhece algum trabalho, algum livro que o senhor indicaria? Enfim, a gente sabe que é bem complicado plântula. Né? O Rodrigo e eu, né, nós dois, né, a gente trabalha muito com a parte de plantas de material vegetativo. Plântula nada mais é do que o material vegetativo. Na maioria das vezes não é tão absurdamente diferente do resto da planta adulta, né? Pelo menos algumas das características vão estar presentes ali. Lógico, tem um monte de exceções. Eu diria que para você começar, você deveria usar, por exemplo, essas ferramentas que o Rodrigo disponibiliza, né? De chaves interativas e tudo mais, porque até a forma como eu ensino botânica hoje para os meus alunos da biologia. Eu constatei assim que a gente tem no Brasil mais de 200 famílias de plantas. Mas mais de 70% das espécies de plantas do Brasil, elas estão reunidas, de angiospermas, né? Elas estão reunidas ali em 15 ou 20 famílias. Então, se você conseguir reconhecer essas 15 ou 20 famílias, vamos dizer assim, você já consegue pôr em família, por volta, ou mais da maioria das vezes, de 70% dos materiais que você, de plântulas, por exemplo, que você tem. Só reconhecendo essas 15 ou 20 famílias. Olha que legal, hein? E a grande notícia, boa notícia essas 15 ou 20 famílias são também as mais fáceis de reconhecer. Então, provavelmente, se você tem uma plântula que tem folha composta, alterna, com estípula, é muito provável que você tenha uma plântula de uma leguminosa, uma fabácea. A chance de não ser é muito pequenininha. Se ela, por outro lado, tem folha oposta, simples e pontuações translúcidas, é quase certo que você está diante de uma plântula de uma mirtácea. Se ela tem folha oposta e nervação por Minerva, é quase certo que você não tem relação. Só aí a gente já falou de 3 famílias que tenho certeza que qualquer lugar do Brasil que você estiver trabalhando com as plântulas, tenho certeza que tem vários materiais dessas 3 famílias que a gente está falando. Então, assim, dá para fazer muita coisa com as plântulas, dá pelo menos para você organizá-las de alguma forma. Agora, é um grande desafio identificar principalmente espécies de plântulas
é desafio grande. Acho que assim, você vai ter que conhecer bem a flora local para você reconhecer as plântulas e lembrar que muitas plântulas que estão presentes dentro da floresta são de elementos estranhos da floresta, né? Uma planta invasora que está ali começando a desenvolver e que não está dentro da floresta, só do lado de fora, e muitas vezes ela não vai durar muito. Outra coisa assim, a ferramenta final para a identificação de plantas vegetativas não foi desenvolvida ainda, também de novo, para daqui a algumas décadas. Vai ser o DNA, né? Então a gente vai conseguir, extraindo o DNA, comparando com uma base de dados que exista, a gente conseguir chegar à identificação disso. O que eu vou precisar da plântula? Um pedacinho pequenininho da plântula, seja qual for, um pedacinho da folha, pode ser até um restinho ali do cotilédone, se sobrou alguma coisa, isso já vai ser suficiente para fazer a identificação. Dá para a gente fazer isso hoje? Não dá. Por quê? Porque falta base de dados. Né? A gente precisa primeiro construir essa base de dados para aí ter que comparar. Até já existem bases de dados mundiais, mas tem um risco muito grande de eu identificar uma planta que tem na Mata Atlântica sendo uma espécie que tem na América Central. Então não serve. Por quê? Porque aquela espécie que corresponde a ela não tem ainda nessa base de dados. Então, espera que ainda a gente vai chegar lá. Mas essa provavelmente vai ser a ferramenta final para a gente identificar plântulas e fragmentos de folhas e outras coisas. Pena que não existe. E tecnologia existe. Saber como fazer a gente sabe, só não tem ainda os bancos de dados prontos. Perfeito, legal. Olha só, você vê, a última pergunta técnica para a gente encerrar até é de novo falando sobre chave interativa. A Amanda falando, ó, Vinícius, qual chave interativa tem a melhor usabilidade, desde a criação ao uso? Delta, IntK ou Lucid? O que você responderia como você responderia essa pergunta, professor? Eu usei muito pouco cada uma dessas chaves. Que é um tema muito pertinente, né? As pessoas se interessam por chave interativa, né? Sim. Eu conheço essas 3 ferramentas, usei já cada uma delas. Eu não consigo elencar qual que é melhor, qual que é pior. Acho que todas têm iguais níveis de limitações, iguais dificuldades. Se ela fez a pergunta, já tentou usar, ela deve ter percebido que dificilmente ela vai chegar numa única família. Essa é uma limitação que qualquer chave, mesmo que a gente reúne todos os botânicos do mundo, sempre vai ter. Porque às vezes você vai precisar mesmo dos caracteres florais, você vai precisar de uma quantidade grande de características. Então, o princípio que eu digo é, essas três que ela falou, pelo menos 2 deles eu conheço um pouco melhor, são excelentes. Acho que você pode usar e tudo mais. Mas lembre-se que eles são feitos para coisas amplas demais. Então, você vai ficar olhando famílias ali que nem tem na flora brasileira, né? E talvez perdendo tempo à toa. Chaves interativas é bem legal, por exemplo, quando você trabalha com um grupo menor de plantas. Tá? Então, por exemplo, uma flora de um determinado parque, alguma coisa assim, fica mais viável. Sim. É uma coisa mais localizada. Mais localizada, mas pensar uma chave que funcione a nível mundial é complicado. Com certeza. Aí o negócio é você ir lá na brasilbioma.com.br, ver a chave fantástica que nós temos, que já começamos a construir em 2006, e depois taxonbrasil.com.br e encher o carrinho de livros. Mas é muito legal ter uma biblioteca, né, professor? De livros e tal. Isso é uma coisa muito legal. Isso aí é bacana. Professor, olha, de coração, agradecer você ter doado o seu tempo, 1 hora do seu dia aí, para trazer. Nossa, que papo rico, com tanto conteúdo, tanta experiência. Da minha parte, do Brasil Bioma, só agradecer. Né, você ter participado fazer essa quarentena um pouco mais verde, né, nessa segunda-feira aí, muita gente em casa, né, e desejar sorte, desejar sucesso. Saiba que a Brasil Bioma está aqui para ajudá-los na Taxon no que for necessário para tirar do papel os projetos. Eu acho que, puxa vida, a gente tem que usar a internet, tem que usar os meios para que a gente possa ir além. E eu acho que o trabalho de vocês é, sem dúvida alguma, louvável. Eu, particularmente, eu te admiro muito como professor e como pessoa. Muito obrigado. Rodrigo, igualmente, né, também assim, tenho uma admiração grande por você, pela sua iniciativa aí de ter ido para uma área, né, também assim, inovadora, né, no sentido de buscar um nicho, né, que poucas pessoas estão realizando com a qualidade que você oferece. Bacana. Então, assim, obrigado. Não é só uma questão de você fazer um produto, fazer produtos, oferecer coisas por oferecer. Você é um cara que prima pela qualidade disso, então é sensacional. Então, assim,
Queria agradecer de novo, né, a oportunidade de estar falando um pouco. Sempre gostoso, né, a gente falar sobre aquilo que a gente ama e trabalha, né? Então passou rápido o tempo, né? Assim, foi um grande prazer de... Bacana. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que estiveram aqui. Amanhã, mesmo bate-horário, Quarentiners, #Quarentiners, 4 da tarde, falar com a Beatriz Carvalho sobre punk. Muita gente se interessou sobre punk, né? Ela tem também uma bagagem muito legal em relação a esse assunto. Professor, muito obrigado, muita sorte aí. Cuidado com o coronavírus, todo mundo aí, que a gente sobreviva a essa pandemia. Muito obrigado, até a próxima. Aproveita a oportunidade para ficar mais com a família, ficar mais prospectivo mesmo, trabalhando em casa e lendo e tornando esses dias produtivos aí bacana. E produzindo novos livros. Tá legal. Um abraço. Maravilha, tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Vou encerrar aqui.